A nossa aula de hoje vai abordar o processo de execução. Aliás, vamos ingressar no processo de execução propriamente dito, saindo do cumprimento de sentença, né? Agora, processo de execução como processo autônomo, abordando de início da execução em geral, no seu capítulo primeiro, disposições gerais, que são aquelas que traçam as normas como um todo para o processo em si. Essas disposições elas encontram-se inseridas no artigo 771 a 777 do nosso Código de Processo Civil, lembrando algumas coisas que nós já havíamos falado no início do nosso curso, que a atividade jurisdicional do Estado na execução ela é substitutiva. Pois na realidade o Estado aqui ele atua em lugar dos particulares, né? Ou seja, ele vem em socorro do credor para solucionar questões decorrentes daquele acertamento que ele realizou com o seu devedor. É um processo autônomo, execução não é ação, é processo, conjunto de atos, é uma via de mão única, não cabe contestação, a contestação aqui é uma palavra maldita. O meio de defesa do devedor, o princípio do contraditório é realizado através de embargos à execução. Esses embargos vamos estudar no decorrer do curso. É uma ação autônoma, uma ação de aqui sim é ação de conhecimento, né? Lá fica pensada a execução, mas são coisas distintas. Ali sim a discussão envolvendo o título como um todo se realiza. E aqui a execução, não, o objetivo dela é um só, é a constrição de bens, né, que é a apreensão judicial de bens para a satisfação do direito do credor. A execução ela tem por objeto sempre um título de obrigação líquida, certa e exigível. Essa é a regra estampada para que a execução possa ser promovida. Esse título, é óbvio, tem uma gradação lá dentro do artigo 784, incisos 1 a 12, e seus parágrafos 1º a 3º, lembrando que cada título, né, cheque, nota promissória, duplicata, debêntures, contratos, seja ele por instrumento público ou particular, tem uma legislação específica. E aí cabe ao profissional do direito estudar cada um dos casos, que são regras específicas no que se refere à sua formação, prescrição e as exigências de uma forma geral para que ele possa ser objeto realmente da execução. Quero lembrar o seguinte, o fato do título estar prescrito ou não ter a sua formação, digamos, estabelecido em lei, não quer dizer que ele não possa ser cobrado. Ele não pode ser objeto da execução. Aí ele vai ser objeto de cobrança através de outro mecanismo legal. E, por exemplo, um título sem força executória, também vocês vão estudar no próximo semestre, por ocasião dos procedimentos especiais, ele pode ser objeto de uma ação monitória, não de um processo de execução. A petição inicial da
execução ela tem alguns requisitos básicos, né, fundamentais. Seguem sim aqueles do 319, mas nós temos o que se chama, ou que nós chamamos de requisitos especiais, o que a doutrina rotula como requisitos especiais. São aqueles nominados no artigo 798, incisos, alíneas e parágrafo único do CPC em vigor. Principalmente com relação aos documentos indispensáveis à propositura da execução, que são aqueles documentos que o artigo 320 lá menciona, né? Olha, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Aqui na execução ela é específica, o que você precisa. Em especial é o título, né? Que tem que ter a sua formação dentro da lei que o rege, e também com relação a quando se trata de obrigação por quantia certa, esse valor ele tem que ser corrigido monetariamente, mais juros de mora até a data do ajuizamento inicial, e é fundamental que também com a apresentação da petição, um demonstrativo de atualização desse débito deva ser anexado ao próprio título. A execução é um processo em que existe, às vezes, por parte do devedor, algumas nuances e alguns detalhes que nós vamos abordar a partir desse momento. Porque o processo de execução tem que ser um processo rápido, ele não é um processo que foi criado, que foi feito para que se tenha discussões como se tem lá no processo de conhecimento. Não. Aqui como ele disse, é um processo de via única, o objetivo é constrição patrimonial para satisfação do direito do credor. Então, objetivando solucionar esse processo da melhor maneira possível e dentro de um prazo que seja razoável, né? O CPC, lá no artigo 772 e seus incisos, ela estabelece regrinhas para que o juiz possa, a qualquer momento do processo, determinar, por exemplo, o comparecimento das partes em juízo, possa intimar o devedor para que se abstenha de praticar determinados atos que possam ser caracterizados como atentatório à dignidade da justiça. Então, tudo dentro daquele princípio básico que é o bom andamento do processo, quer dizer, solução rápida e eficaz, que é o que a execução se propõe.